Olá, sejam muito bem-vindos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, 1320 AM, e também vocês podem nos acompanhar pelas ondas do Wi-Fi da internet, né? Fazemos uma transmissão também pelo Facebook da Apex, quanto o Facebook da própria RCI. Se você quiser escutar as gravações anteriores, é só lá buscar no material e ter mais acesso a tudo aquilo que a gente já trabalhou, que a gente já levou ao ar, né? E para você, né, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estaremos aqui agora desde as 10 horas da manhã até as 11 horas, pelo horário de Brasília, falando diretamente de Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, né, diretamente aqui dessa região para o mundo. Então, para você, pode estar assistindo em outro lugar, boa tarde ou boa noite, né, depende de onde esteja. Só para fazer uma breve e rápida contextualização, nós falamos aqui e trabalhamos com base numa ciência nova, uma ciência chamada Conscienciologia. A Conscienciologia ela foi fundada, materializada pelo professor Valdo Vieira. Professor Valdo Vieira, um pesquisador que fez diversos livros e trouxe para nós debatermos essa nova ciência, que a gente chama de neociência, conscienciologia. Ela utiliza um paradigma de trabalho que é diferente do paradigma mecanicista, cartesiano. Nós estudamos múltiplas dimensões, múltiplos contextos e admitimos algumas questões que são, às vezes, trabalhadas fora da ciência. Por exemplo, você se admite que já viveu uma vida antes dessa? Bem, nós colocamos, sempre quando falamos, quando trabalhamos, para não acreditar em nada. Tenha suas próprias experiências pessoais e, através da sua vivência, vai chegar na sua verdade, na sua verdade relativa de ponta, vamos dizer dessa maneira. Ou seja, as suas experiências pessoais, elas são mais importantes que 1000 teorias. Mas a gente admite sim, a gente admite que nós vivemos múltiplas vidas, essa não é a primeira nem será a última. Com isso, nós estudamos que quando mais maduro ou mais madura a determinada consciência, que não é consciência de estar consciente, mas a consciência é de uma individualidade, que é eu, você, nós. Somos consciência, que podemos denominar como eu, ego, essência, individualidade. Tem diversos nomes que você pode dar. Mas quem que nós somos de verdade? Somos essa consciência, que assume diversos corpos humanos em múltiplas série de existências. A gente chama de série de existências e através dessa visão, né, nós também trabalhamos, além desse conjunto, a questão de múltiplas dimensões. Por que isso? Porque a gente admite que nós temos uma dimensão intrafísica e uma dimensão extrafísica que, na verdade, compõe algumas subdivisões, né, que nós podemos, na verdade, dividir em milhares ou infinitas dimensões. Nós, para simplificar, podemos admitir que tem uma dimensão intrafísica e outra dimensão extrafísica, e que aí a gente tem que ver a complexidade dessa dimensão. Para isso, então, nós admitimos que antes de nascer, pessoas mais maduras, mais calejadas, ou vamos dizer o seguinte, já saturadas de um ciclo de existências, elas podem já estar mais maduras, mais abertas para uma reflexão mais profunda sobre a vida e começar a levar um planejamento mais a sério. Por que um planejamento da vida humana é uma coisa séria e a gente para estudar isso? Porque a gente admite, gente, que a vida humana, se eu já vivi diversas e viverei outras tantas, eu tenho que acelerar o meu passo. Eu não posso estar errando sempre nas mesmas coisas, repetindo erros. E também vamos pensar uma das coisas que nós estudamos, que é o processo da lei do karma, ou seja, ação e reação. E é com base nessa questão do karma, pegando o ponto de vista da ciência do karma, que é a karmologia, a gente começa a estudar que é muito importante nós sabermos aonde erramos e consertarmos. Fazemos um princípio de, nessa vida, por exemplo,
restaurarmos coisas, reajustarmos coisas e não ficarmos de braço cruzado ao nosso passado. E com isso a gente quer o quê? Fazer mais amizades, consertar às vezes mal entendidos e de alguma maneira buscar uma pacificação maior. Pacificação é algo interessante para você? Sim, mas fique tranquilo que daqui a pouco nós teremos um entrevistado que vamos falar exatamente sobre isso, sobre o hétero perdão, quer dizer, um perdão que vem de fora de mim, um perdão que eu faço para uma outra pessoa, e a pacificação íntima, ou a autopacificação. É interessante esse tema, né? Mas sempre no primeiro bloco nós trazemos aqui a professora Isolete. A Isolete, ela é uma pesquisadora que estuda sobre a autogestão, a capacidade de você gerir as suas próprias coisas em diversas áreas da vida. Ela vai nos dar uma dica, vamos a essa dica e logo voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Ouvinte, assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre unbossing. É um termo que está sendo utilizado como modelo de gestão sem chefe. Não é um conceito novo, não. O livro Unboss, de 2012, baseado em experiências reais de 2 executivos dinamarqueses, já abordava esse tema. A ideia era estimular as pessoas a pensarem, decidirem e perseguirem um propósito comum dentro da organização. Então, unbossing é um movimento que prega a mudança de um sistema de gestão hierarquizado, burocrático, para um modelo sem chefe, como eles chamam. Sem o chefe naquele sentido literal, né, do cara que controla, que dá ordens. O gestor, ele deixa de ser um controlador e passa a ser um apoiador dos processos. Isso muda completamente a dinâmica da organização. Na pandemia, o home office quebrou vários paradigmas, mostrando inclusive que a produtividade pode até aumentar se o funcionário trabalhar remoto. Naturalmente que depende da atividade e do grau de maturidade do funcionário, mas ele pode produzir muito mais se ele tiver mais livre, mais focado, sem alguém ali controlando, né, a todo instante. Várias consultorias evidenciaram que com autonomia, flexibilidade e liberdade, as pessoas entregam resultados melhores do que com o chefe controlando cada passo dentro da empresa, ali no dia a dia. Às vezes esse controle ali exacerbado, ele até asfixia a criatividade. E os resultados não são tão positivos quanto se a pessoa tiver mais liberdade para fazer. Esse modelo de gestão mais horizontal e colaborativo, ele influi também na aprendizagem, porque todos aprendem juntos. Não é aquele formato em que só o chefe sabe, só ele é o detentor do conhecimento. É um ambiente de maior segurança psicológica e informalidade, que ajuda as pessoas a se desenvolverem de uma maneira mais integral. As pessoas sentem-se mais engajadas para criar soluções inovadoras, sem medo de errar. O errar é permitido, você pode tentar errar, vai acertar. E esse modelo antigo não pode errar, tem que já acertar de primeira, né? Mas existem alguns pré-requisitos para esse modelo funcionar. Por exemplo, ter certeza quanto ao direcionamento da empresa, para onde ela vai, quais seus objetivos, qual sua razão de existir, quais seus valores culturais. E o papel de cada um precisa estar definido e ter uma liderança capaz de tornar essa visão uma realidade. E os resultados? Bom, os resultados eles precisam ser medidos e melhorados continuamente. Isso em qualquer organização, em qualquer instituição, a gente precisa ter resultados, monitorar e melhorar. Você deve estar se perguntando, ok, entendi o conceito de unbossing, mas o que ele tem a ver com autogestão existencial e onde ele se encaixa na minha vida? E eu digo, tem tudo a ver. Se você é gestor ou vai trabalhar em alguma empresa mais inovadora, precisa estar preparado para atuar nesse modelo de gestão onde os funcionários possuem mais autonomia e responsabilidade pelos resultados. Perceba
que na autogestão existencial, você mesmo faz a gestão das diversas áreas da sua vida. Então, você trabalha com as mesmas variáveis desse modelo de gestão. Você trabalha com autonomia para realizar o que for melhor para a sua evolução. Você trabalha com responsabilidade pelas tomadas de decisão e pelos objetivos alcançados, né? Se atingiu ou não atingiu, a responsabilidade é sua, né? A autogestão é a sua vida que você está gerenciando. Outra variável é a colaboração, que se relaciona com a assistência, aquela ajuda que você recebe e você fornece aos outros. Então, colaboração, assistência. Autoplanejamento, autoorganização e autocontrole são aspectos fundamentais, tanto para atuar no modelo unbossing, quanto para atuar na autogestão existencial. Se você faz uma boa autogestão da sua existência, possivelmente estará melhor preparado para atuar com esse modelo de gestão unbossing, modelo de gestão sem chefe, um modelo mais horizontalizado, mais colaborativo. Para você, ouvinte, essa correlação, ela faz sentido ou você ainda não pensou sobre esse tema? Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Muito bem, excelente, né? Agradecemos aí a professora, é muito importante a gente pensar nessa possibilidade. Você imagina não ter chefe, isso significa que a responsabilidade é imensa, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, a gente tem que saber valorizar essa condição da autonomia, isso é muito importante. Bom, gente, então... agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno nós estaremos aqui de volta, né, com um entrevistado que é o Ricardo Nunes, e o Ricardo ele vai falar para a gente sobre o heteroperdão, quer dizer, você perdoar uma outra pessoa e buscar ao mesmo tempo a autopacificação. Mas vai ser rapidinho, voltamos rapidinho, fique ligado conosco. E voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI. Para quem não conhece, né, eu sou o André Chataloff. Estamos aqui na RCI, Rádio Comunicador Iguaçu 1320 AM, também pela internet, através do Facebook, falando para vocês e para o mundo. E aqui no programa Projeto de Vida, ele é patrocinado, ele é sustentado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Essa instituição, ela busca a gente ter ferramentas, né? Nós temos ferramentas para entendermos quais são os nossos objetivos de vida, para onde que nós vamos, o que nós devemos fazer aqui, qual que é a nossa programação existencial, o que foi programado para fazermos antes de nascermos, isso com o nosso aval, com a nossa anuência, ou seja, nós concordamos com tudo isso, ou seja, pensamos, refletimos do que seria interessante estar realizando aqui nessa vida humana. Bem, e para esquentar um pouquinho os motores, eu vou convidar, né, o professor Ricardo Nunes, ele vai estar falando para a gente aqui. Bem-vindo, Ricardo, como que vai? Tudo bem, Nunes? Olá, André, bom dia. Muito obrigado pelo convite aqui do pessoal da equipe de apoio do programa Projeto de Vida. Parabéns aí pela iniciativa, eu achei muito bacana. E muito obrigado. Estamos aqui, vamos lá. Nós que agradecemos. E vamos primeiro, né, a gente sempre de praxe, a gente apresenta, né, a pessoa que está aqui conosco. Então, é o Ricardo Nunes de Oliveira, né, o Ricardo Oliveira. Ele é graduado em Psicologia, natural de São Paulo, reside em Foz agora, né, conheceu a Consciologia em 2010,
voluntário da Conscienciologia desde 2011. Atualmente ele está numa instituição que é chamado, duas instituições. Uma é a Cosmoethos, que ela é da Conscienciologia, especializada em estudar uma ética maior, uma ética além da ética humana, que até vai balizar o que nós entendemos de ética, que é chamado Cosmoethos. É muito interessante essa instituição. E uma outra que é o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que é a instituição mais, vamos dizer assim, que chama mais atenção aqui em Foz, por ter um campus grande, né? Lá tem assim muitas coisas para você conhecer. Caso você seja de Foz, entre em contato com o pessoal e agende a sua visita. Você vai gostar muito. Leve a família. Tem assim, vai agradar todo mundo. Eu tenho bem assim certeza disso. E do ponto de vista então da pesquisa do professor, ele está trazendo aqui para nós debatermos sobre a questão do perdão, mas não só a questão do perdão de você para uma outra pessoa, que é o hétero-perdão e a autopacificação. Então, Ricardo, acho que de início é muito importante para nós entendermos por que você quis pegar esse tema. Certo. Só vou fazer uma pequena ressalva. Eu sou professor de Conscienciologia já desde 2015, mas ainda não sou um professor cosmoeticista, né, um professor da Cosmoethos ou um professor no CAEC. Então, as opiniões que eu vou debater aqui, a minha autopesquisa, não necessariamente representam as opiniões dessas instituições. Agora, o tema do bem-estar, da autopacificação, esses temas, eles são muito caros a mim já há muito tempo. Desde muito jovem, eu tenho um interesse, assim, de desenvolver um bem-estar maior. Agora, o tema do heteroperdoamento é novo. Eu tenho trabalhado nisso desde abril de 2021, então vai fazer 2 anos agora. Acontece que eu estava em um momento numa consciencioterapia da OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, em São Paulo, uma unidade em São Paulo, apesar da sede ser aqui em Foz. E alguém me falou, então um dos consciencioterapeutas me falou assim: poxa, Ricardo, você, por acaso, tem alguma mágoa? Eu achava que não. Eu achava que eu não tinha ressentimento nenhum, não tinha mágoa de ninguém, que estava tudo certo, estava todo mundo perdoado. Mas naquele momento, então, eu me emocionei. Eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui para investigar. Isso foi em 2018. 2 anos depois, conversando com um professor mais experiente, né, em assistência, em colaborar com a evolução das pessoas, ele falou assim, poxa, seria interessante você investir no trabalho de heteroperdão. E me passou algumas técnicas e eu comecei a investir nisso e rapidamente eu percebi resultados. E assim, me surpreendeu o seguinte, até então, para eu fazer reciclagens, ou seja, para eu fazer mudanças positivas, para acelerar a minha evolução, até então eu tinha um método, eu usava um controle dos traços fardo, ou seja, aqueles traços de personalidade que são um peso que a gente carrega, que dificultam, que desaceleram a nossa evolução. Então eu tentava controlar os trafares, controlar a intensidade, controlar a frequência, né, da manifestação desses trafares. Quando Agora, Ricardo, Diga. eu queria entender, assim, né, já que você falou, isso que aconteceu contigo deve acontecer com muita gente. Né? Eu sei que até como formação básica, né, você é psicólogo, então é muito comum a gente pensar que as pessoas elas não querem guardar aquele ressentimento, né? Ou seja, é um peso que ela é um peso que ela está levando na mochila, não é isso? Ou seja, coloca ali e vai carregando. Ninguém quer ficar com fardo e de ficar de alguma maneira moado, bravo com alguém, né? E por muito tempo. Qual dica você daria para a pessoa lá perceber que talvez não seja dessa forma, né, tão simples, e que de repente a pessoa tem que estudar um pouquinho e reavaliar mais sobre esse assunto? Por onde começar? Em todos os nossos eventos conscienciológicos, a gente fala sobre o princípio da descrença, né? Então, o que eu diria é assim, levante a hipótese.
levante a hipótese de que alguns dos mal-estares, alguns desconfortos, eventuais conflitos que a gente tem com a família, com o cônjuge, respostas desproporcionais do ponto de vista emocional. Isso é uma dica. Então, digamos que alguém fez alguma coisa, você teve uma emoção e uma resposta que foi desproporcional àquele acontecimento, né? Àquele estímulo. Então, por aí a gente consegue mapear, por aí a gente consegue perceber, são indícios, né? De que a gente tem algum ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, apatia. Porque o que acontece? Quando a gente quando a gente se força a bloquear uma emoção de ressentimento, de mágoa, de raiva, a gente acaba bloqueando outras sensações e percepções junto. Então, de repente, a pessoa tem uma certa apatia, isso pode ser um indício de. Aí a pessoa vai ter que fazer o processo, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, fazer o processo para ela perceber se há ou não alguma mágoa que ela poderia trabalhar. E veja, os benefícios são muito bacanas. Você tem um upgrade no bem-estar, você tem um upgrade no autorrespeito. Então, vale a pena fazer o teste, vale a pena verificar se há ali alguma coisa escondida ali num quarto escuro e que, de repente, a gente... Poxa, existe uma coisa cultural de ser mal visto, você ter mágoa, né? Então, a pessoa que tem mágoa, que guarda mágoa, ressentimento, atribui-se a ela uma imagem de alguém que talvez não seja a melhor pessoa ou que não seja a melhor manifestação. Então, existe uma tendência também, até por conta da cultura, de a gente reprimir essas emoções. Só que isso não é o ideal. Isso não é o ideal, não é a repressão. Claro que, assim, em alguns contextos, há repressões que são úteis evolutivamente, não estou dizendo que não, mas reprimir mágoas, ressentimentos, não assumir para si, você não precisa dizer para ninguém, mas não assumir para si, pelo menos, traz prejuízos. Ou seja, o que você está falando, veja se eu estou pegando bem a tua ideia, de alguma maneira a pessoa conhecer as suas próprias emoções e ela conseguir revisitar pessoalmente se ela tem essas coisas mal paradas e vamos ter certeza, mas geralmente tem alguma coisa, né? Às vezes é até uma coisinha, às vezes é uma coisona que está escondida ali, mas você está chamando a atenção da importância de revisitar esses sentimentos e, de alguma maneira, procurar trabalhar isso, porque senão, pelo que eu estou entendendo do seu tema, vai ser difícil ficar em pacificação. É por aí, professor? É por aí. Eu penso que seja por aí, de acordo com a minha autopesquisa, né? Então, a ideia aqui é a gente falar sobre o perdão do ponto de vista da conscienciologia, né? Apesar de eu ser psicólogo, eu estou trazendo aqui temas e um modo de pensar e de trabalhar o perdão que diz respeito à particularidade do paradigma consciencial, né? De uma maneira de ver a vida e de fazer ciência a partir do paradigma consciencial. Mas, Ricardo, qual seria a diferença assim, substancial em si? Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Perdão é um tema que é abordado, discutido há milênios, a princípio, do ponto de vista religioso, uma abordagem mais místico-religiosa. Se eu não me engano, desde 70, 80, aqui no Brasil, a psicologia se ocupa um pouco mais do tema do perdão, então a gente tem uma abordagem científica, a gente tem estudos que falam sobre o poder terapêutico do perdão, por exemplo. Tem também, né, Ricardo, a questão do movimento de autoajuda, né, que não é nem da psicologia, mas que também vai falar, não, você tem que perdoar a todos, né? Pacificação, paz, né? Agora, é isso mesmo? Às vezes não é tão fácil assim, talvez. Talvez não seja tão simples, né? Eu tenho, de acordo com as minhas experiências, hoje eu tenho a opinião de que o perdão ele não é uma escolha que você faz assim, perdoei, deixei, esqueci. Esqueci então é o pior, porque quando você esquece uma pessoa, esquece uma situação, ou você está colocando aquela situação embaixo do tapete,
ou você está acreditando àquela pessoa a morte em Riscou do vida, né? mapa, né, Ricardo? Fala assim, Você risquei do mapa. Ela não é mais um problema para mim, porque ela nem bloqueei. existe. Não é assim agora? Bloqueei a pessoa, então ela não existe mais. Então você é uma tentativa de vingança, de matar a pessoa em vida. E isso é muito prejudicial do ponto de vista energético. Quando a gente traz para o assunto a perspectiva das bioenergias, quando a gente traz para o assunto a perspectiva da karmalidade, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos, mas sobre a multidimensionalidade, ou seja, como que os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam as consciências ao nosso redor, consciências que estão com o corpo físico nesse momento, ou consciências que já não estão mais com o corpo físico, que já fizeram a dessoma, já descartaram o corpo biológico, mas continuam existindo e próximas a nós. Como que os nossos pensamentos e energias influenciam essas pessoas, essas consciências, e como que essas consciências nos influenciam. Isso tem um impacto direto nas nossas manifestações e no nosso bem-estar. E muitas vezes, inclusive em terapias, é difícil de conectar, muitas vezes é difícil de conectar ações, por exemplo, que foram vividas. Para algumas abordagens, isso é mais importante do que para outras, acontecimentos, por exemplo, durante a gravidez, acontecimentos numa infância em que não se reteve a memória, que isso possa influenciar nas nossas manifestações e dificultar, eventualmente, uma reciclagem ou até fazer com que a pessoa tenha uma perspectiva sobre si, uma autoimagem, que dificulte essa pessoa de realizar os projetos que ela se programou para realizar. Agora, professor, a gente percebe que essas questões do passado, né, às vezes essa trava, muitas vezes é uma indignação, é uma condição que a energia, né, que foi disposta da outra pessoa para conosco foi muito pesada, às vezes o contexto pode ter sido muito pesado, às vezes a gente vai achar, inclusive, que nós estávamos cobertos de razão, né, e que o outro está cobertamente errado, né. Aí eu queria que você falasse o seguinte: quem que vai ter que dar o primeiro passo? O que fazer numa situação dessa? Mas você não responda agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos de volta com o professor Ricardo Oliveira. E voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Estávamos já conversando com o professor Ricardo Oliveira, o tema, o assunto, ele é muito hot, ele é muito importante, que tem a ver com a questão do perdão e pacificação. Você perdoa os outros com facilidade, que é o hétero perdão, e consegue estar em pacificação contigo, né, facilmente? Ou tem coisas ali que estão às vezes escondidas, né, debaixo do tapete que nos dificultam essa autopacificação? Para isso, a gente deixou uma pergunta aqui no ar com o professor Ricardo e a gente falou o seguinte, que muitas vezes a gente sabe que aconteceu alguma coisa, às vezes que a gente se sentiu muito incomodado, foi agredido energeticamente, ficou ali com uma marca, um estigma, ou seja, aquilo nos afetou. E há uma absoluta certeza nossa que estávamos completamente corretos e o outro completamente errado, né? E aí, como que a gente sai, né, professor, dessa situação? Porque do jeito que ficou, a tendência é isso ficar parado e lá na frente a gente pode se arrepender. Qual que seria a saída? Pois é. O perdão, às vezes a gente ouve, né, uma pessoa falando assim, poxa, mas eu não vou dar o perdão para essa pessoa porque ela não merece, eu não vou tomar iniciativa porque a pessoa estava errada, né? E, olha, o perdão é uma coisa que a gente faz, a gente doa o perdão, não é para o outro, não, é para a gente. O maior beneficiado é o próprio perdoador. Então, se a pessoa pediu perdão ou não, pouco importa. Se a pessoa Professor, tem então você está querendo consciência, dizer que é tipo, deve ser incondicional? É isso que está querendo dizer? Esse perdão sim, tem que ser incondicional? sim, sim. Agora, veja, a gente não está dizendo que perdoar
é você colocar panos quentes e não mostrar para a pessoa que aquilo é errado. Às vezes você vai perdoar, mas você vai fazer uma iniciativa para que aquela pessoa ela seja, por exemplo, reclusa e ela não consiga repetir o erro, não consiga continuar prejudicando a própria evolução e a evolução de outras pessoas. Então, perdoar não quer dizer que você não vai tomar nenhuma atitude, inclusive legalmente. Mas a iniciativa do perdão, ela proporciona bem-estar para a pessoa que perdoa. Então, se você tem interesse em proporcionar maior bem-estar e autopacificação para você mesmo, se você tem interesse em acelerar a sua evolução, o perdão é fundamental. Nesse Ou sentido, sim, seja, funcionalmente. veja se está correto esse pensamento. Quer dizer, do ponto de vista, não sei se a gente pode colocar também esse assunto do karma, né? Ou seja, ação e Claro, reação, causa e efeito. A claro, pessoa, ela tem os débitos e os créditos dela, né? Ela tem perfeitamente. as coisas boas que vêm a favor dela e tem aquelas coisas que, de alguma maneira, ela vai ter que dar a volta, ela vai ter que superar aquilo de volta. A gente, na verdade, a gente não deve se preocupar tanto com esse outro, quer dizer, quer que ele melhore, mas eu não preciso ser ali o justiceiro de falar assim, não, eu quero que ele entenda que ele errou. Eu vou ajudá-lo a perceber que eu estou certo. Não é isso que é ter o Isso. perdão. Não, não é isso, não é isso. Inclusive, veja, o heteroperdão ele é um trabalho, ele é um procedimento a ser executado. Ele não é uma coisa que a gente faz assim, olha, eu vou perdoar, eu vou esquecer, eu vou perdoar, eu vou abençoar, eu vou perdoar, mas eu vou mostrar que a pessoa está errada. Não, não é isso. O que é o heteroperdão, então? O heteroperdão, do ponto de vista do paradigma consciencial, é, em primeiro lugar, a pessoa reconhecer que ela tem alguma mágoa. Ela precisa reconhecer que ela tem um ressentimento de alguém, que alguém proporcionou algum mal-estar, algum tipo de prejuízo, e ela investigar dentro de si, através de técnicas, que ela quer, que ela quer mudar isso. Né? Ela recebeu uma injúria, então ela tem algo a perdoar. Muito bem. Depois disso, ela vai aplicar técnicas para que ela sinta as emoções aquela ocorrência, aquele processo. Né? Então, ela vai aplicar uma técnica energética, por exemplo, uma técnica parapsíquica, e ela vai tentar rever, né? Reviver, revisitar aquele contexto. Poxa, isso aconteceu quando eu era criança, ou isso. E aí, de repente, você vai investigando e você vai ver alguma coisa que aconteceu num momento em que você não tinha ainda a parte do cérebro que guardava a memória. Você pode ter uma lembrança da gestação, você pode ter uma lembrança de quando você tinha 1 ano. E olha, talvez os heteroperdões das injúrias que a gente lembra, pô, a pessoa me processou, a pessoa me prejudicou, esses são os mais simples, porque tá ali a memória, basta a gente trabalhar. Agora, parapsiquicamente, e nisso o paradigma consciencial nos ajuda muito, a gente tem a oportunidade de ver, inclusive, coisas que nos prejudicam até hoje, problemas que a gente teve em momentos remotos ali, às vezes 50 anos atrás a pessoa teve um problema, na infância ela não lembra, e aquilo continua prejudicando ela até hoje, dificultando as reciclagens, dificultando a relação dela com as pessoas que ela ama, e o trabalho que ela poderia fazer aqui de assistência à humanidade e às consciências extrafísicas. Então, sentir essas emoções, né? Ela vai precisar sentir isso, ela vai precisar sentir a raiva, se permitir sentir raiva. Às vezes eu converso com alguém, a pessoa diz assim, poxa, aconteceu isso comigo na minha infância, e aí eu começo a dar uns adjetivos, né, para o papai, para a mamãe, para a família. Não fala assim da minha mãe, puxa, não, mas veja, ela fez isso não te prejudicou. É importante a pessoa assumir isso. Assumir que, por mais que eu ame a pessoa, por mais que ela tenha feito algo por imaturidade, me prejudicou. E é importante sentir essa raiva. Sentir raiva não quer dizer que a pessoa vai ser belicista, né? Ela não vai agir de acordo com essa raiva, mas é importante que ela sinta, porque se a pessoa não se permitir sentir essas emoções, ela não vai conseguir perdoar, de fato, né? Da maneira como a gente entende o perdão. Ou Então, seja, e aí, Ricardo, só para eu entender, é como se eu tivesse que trazer para o agora aquela
consciência, ou melhor, aquela percepção, aquele sentimento que foi vivenciado e realmente buscar trabalhar com a maturidade que eu tenho, com todo esse meu conhecimento sobre aquele fato, não é isso? Nesse Ou seja, momento, você de alguma maneira está falando que eu não devo deixar ali tapado, ou seja, ele está isolado. Eu tenho que tirar aquela emoção do isolamento, trazer para aqui agora e trabalhar com ela de alguma maneira. exatamente, sentir simplesmente, se permitir sentir, se dar o direito de sentir. Mas, Ricardo, só uma dúvida, assim, ó. Não tem uma tendência natural da pessoa sentir igual aquele momento e não mudar nada? Então, veja, se você faz isso parapsiquicamente, se você faz isso depois de você trabalhar energias, montar um campo energético, depois de... existe um investimento dos amparadores, né? Ou seja, aquelas consciências técnicas em assistência, benfeitores evolutivos, cosmoéticos. Existe um interesse de que as relações grupocármicas sejam, que os nós sejam dissolvidos e que eles se tornem laços de amizade. Então, se você faz isso dentro de um campo energético, ampliando as suas percepções, para que você, então, perceba o contexto, você vai trazer aquelas emoções à tona, mas não só as emoções, você vai trazer o contexto à tona. Trazendo o contexto à tona, você tem a oportunidade de se conhecer, ou seja, você vai descobrir qual é a sua vulnerabilidade. Você vai descobrir qual é a sua predisposição que te colocou naquele contexto. Poxa, aconteceu isso quando era criança, foi ruim, foi um ato de violência e tudo, tá, mas você nasceu nessa família por que motivo? Isso não quer dizer culpa. Não era para ter acontecido aquela coisa ruim, mas, poxa, qual é a minha predisposição? Qual é a minha vulnerabilidade? E como é que eu posso reciclar isso para que isso não aconteça novamente? Então, esse é um benefício. Agora, você também vai perceber, trazendo o contexto à tona, você vai perceber que existiam ações em torno da pessoa que te proporcionou algum mal-estar e que o contexto é muito mais amplo. Então, veja, todo mundo que faz um mal para outra pessoa tem um sofrimento, tem uma dor. Quem está de bem com a vida, quem está feliz, não vai proporcionar mal-estares para outras pessoas. Muito pelo contrário, só quer levar coisas boas para as outras pessoas. Só quer melhorar o bem-estar, assistir, ajudar na evolução, fazer com que as outras pessoas tenham esse mesmo bem-estar que ela conquistou. Então, havia um sofrimento ali. Qual é o sofrimento que aquela pessoa tinha que fez com que ela tentasse jogar isso para alguém? E aí, era você que estava ali. Então, qual era a patologia? Qual era o sofrimento? Qual era a dor que aquela pessoa estava passando naquele momento que fez com que ela agisse daquela maneira? Que outras forças levaram a pessoa a agir daquela maneira? Então, esse contexto ele vem à tona. E na hora que ele vem à tona, ele proporciona a compreensão. E aí o perdão não é uma coisa que você fala assim, eu vou perdoar. Não, você vai compreender. Compreendendo, fica fácil Ricardo, de você... só para eu entender, dá uma sensação que você está buscando levar a pessoa que recebeu aquela ação, né, às vezes doentia, patológica, seja ela espontânea, ela desenvolver um nível de empatia para com que aquela pessoa que eu quero perdoar, porque se não tem essa intencionalidade, eu não vou sair do zero, é isso. A primeira coisa. Aliás, a segunda, né? A primeira é admitir que existe ali alguma coisa a perdoar. A segunda é ter o desejo sincero de perdoar para resolver. Você pode perdoar porque você quer dar o perdão para outra pessoa, mas você pode perdoar simplesmente porque você quer se sentir bem, porque você não quer carregar aquela dor décadas depois. Então, essa intencionalidade é muito importante. Agora, a experiência de você trazer aquele evento à tona e você vivenciar aquilo, agora com o cérebro maduro, agora com a possibilidade, quem tem mais desenvoltura com as energias, de você trabalhar suas energias e você diagnosticar, perceber o que estava acontecendo ali, qual que era o contexto maior. Isso te permite desenvolver uma empatia, te permite compreender aquela pessoa. E essa compreensão é, de fato, o perdão. É essa compreensão que vai começar a te trazer os efeitos que a gente deseja. Então, você vai relevar aquele contexto,
não forçado, naturalmente. Você vai relevar aquele contexto, você vai ter vontade, muitas vezes, de ajudar aquela pessoa. Então, poxa vida, aquela pessoa está passando por um problema que é muito maior do que ela proporcionou a mim. Eu estou melhor hoje. Ela ainda está numa situação ruim. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Mesmo à distância, energeticamente. Ou se eu não tiver condições de ajudar, como é que eu posso encaminhar isso, providenciar que outras pessoas ajudem essa pessoa? E ela não precisa nem ficar sabendo. A gente pode fazer isso anonimamente. Então, e aí essa assistência vai resolver esse contexto. Essa assistência vai permitir a assistência e a reciclagem daquela vulnerabilidade que te colocou naquela situação, vai permitir que você não seja vítima disso de novo. E isso é para a evolução, isso é daqui Então, para frente. o que você está trazendo, talvez que é a coisa nova, dá uma percepção de que esse perdão não é uma coisa assim, né, rápida, mas é um processo que eu tenho que desenvolver, eu tenho que treinar isso. Eu tenho que. É como se a gente tivesse uma habilidade que eu tenho que adquirir essa habilidade para, de alguma maneira, virar algo normal, que não é. A nossa educação, a nossa sociedade, eu acho Não, que ninguém chegou para nós, né, Ricardo, e falou assim: olha, como eu vou te ensinar como você perdoar o outro. A gente, quando tinha lá as crianças brigando, os pais chegam e falam: vai lá, pede desculpa. Isso não é fazer perdão, não é? Aí a não. criança, desculpa, tá bom. Ah, então agora tá tranquilo, tudo bem, voltem a brincar. Pelo que você está falando, não é isso, não é? Não, não é isso. E talvez esse pai aí precise ser perdoado. Precisa ver qual é o impacto disso, de forçar a criança a pedir perdão na intraconsciencialidade, né? Na maneira de funcionar dessa pessoa. O perdão ele é um procedimento, o perdão é um trabalho. Então você vai desenvolver, você vai aplicar técnicas várias vezes, dias diferentes. Eu estou trabalhando nisso há quase 2 anos e eu estou percebendo cada vez mais que tem muita coisa para perdoar. Hoje eu estou organizando assim os eventos traumáticos numa planilha de acordo com as faixas etárias, começando lá na concepção, lá na gravidez, e tendo lembranças do processo de gravidez através das técnicas parapsíquicas. Desde lá até para eu conseguir zerar a infância e limpar O tudo professor até teve agora. alguma lembrança nesse sentido, assim, da infância, alguma coisa que ficou ecoando até o dia de hoje? Tive. Eu tive lembranças da gestação, eu tive rememoração do momento do parto. Eu tenho lembranças desde muito cedo, assim, 3 anos de idade, eu tenho lembranças de acontecimentos, assim. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela não tinha nenhuma memória antes dos 7 anos. Então, veja, nesse caso, com certeza tem algo a perdoar. E essas técnicas ajudam muito, porque essa equipe de amparadores que vai trabalhar com a pessoa vai ajudar ela na medida da disponibilidade dela, do despojamento dela, da capacidade dela de lidar com as informações. Então, é uma coisa que é a conta-gota. As informações vêm de acordo com a capacidade da pessoa de lidar emocionalmente com aquilo sem parar a vida, porque ela não pode ficar sem dormir com uma experiência parapsíquica que ela teve. Ela tem que usar aquilo tem que ser estimulante, tem que ser interessante, motivador. Ela, puxa vida, eu quero saber mais, eu quero perdoar agora tal pessoa, tal outro acontecimento, quero perdoar aquele agora. E isso vai trazendo cada vez mais autorrespeito, sabe assim, coisas. A pessoa melhora o processo de Ou seja, tira um autocuidado peso, né, Ricardo? Acaba dando alívio, na verdade, né? e muda a autoimagem que ela tem, por incrível que pareça, muda a maneira como a pessoa vê a si própria, a maneira como ela entende a dignidade, o autorrespeito. E é aí que é o pulo do gato, porque tem certas coisas que a gente faz enquanto autopunição sem perceber. Então, por exemplo, tem um ciclo aí nesse processo. Vamos supor que a pessoa passou por um problema ali na infância, ela não lembra. Então, ela teve uma violência, uma negligência na infância dela, ela não lembra. Então, ela tem ali, só que aquilo reverbera nela. Está funcionando ali. Ela não tem conscientemente aquela memória, mas aquilo está funcionando, está gerando comportamentos, está gerando emoções. Então, aquilo está ali mal parado. E aí, ela tem, por exemplo, uma mágoa com o pai, com a mãe, com o tio, alguma coisa nesse sentido. Só que ela não quer sentir isso.
Ela não se permite sentir raiva dessas pessoas que ela ama tanto. Como ela não se permite sentir raiva, mas sente, ainda que imperceptivelmente, ela se culpa por isso. Ela vai ter uma culpa, ela vai ter um sentimento de culpa, muitas vezes que ela não consegue dar nome para esse sentimento, ela vai ter um mal-estar, uma angústia, uma ansiedade, e que aquilo é uma culpa que ela tem contra ela mesma e ela se pune. Então, o que acontece? A pessoa tem dificuldade de fazer um autoenfrentamento na hora que ela passa numa terapia. Ela não consegue fazer autoenfrentamento. Ela tem dificuldade de fazer uma reciclagem. Já aplicou vários tipos de técnicas, fez cursos, recebeu feedback, mas ela não consegue fazer aquela reciclagem. Então, às vezes, não estou dizendo que todos os casos você me entende, né? Não que o perdão seja uma panaceia, mas há casos em que investir no perdão vai fazer com que a pessoa, sem fazer força, sem ficar tentando controlar as manifestações ruins que ela tem, os trafares, ela naturalmente vai desenvolver um senso de autorrespeito, um senso de filiação com grupos de trabalho, de assistência. Ela vai sentir mais vontade de ajudar os outros, de ser mais produtiva. Então, ela não vai se permitir se agredir através de ações que ela, por exemplo, um vício persistente, entende? A pessoa, poxa, não consigo largar o cigarro, não consigo largar esse hábito, esse vício, e puxa, investe nisso. Vamos ver, talvez tenha alguma coisa ali que a pessoa pare de se agredir quando ela começa a trabalhar no perdão. Professor Ricardo, queria ver contigo o seguinte, sobre sobre o processo do perdão, né? O indivíduo pegou alguém, né, para avaliar, como você orientou, né? Tipo assim, eu acho que não há nada, mas vamos evocar essa pessoa. Aí você começa a lembrar todas as cenas, o que você já sentiu, tal. E aí, de repente, você vê que tem alguma coisa lá que aquele dia doeu. Aquele dia foi pesado, tal. E aí você vai lá, tenta fazer um trabalho, você fala, poxa, o que eu queria saber de ti é o seguinte, Ricardo. Qual seria a unidade de medida ou o momento que você consegue identificar que aquilo já se resolveu de fato e que você perdoou aquela pessoa? Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial. E no retorno, o professor Ricardo Oliveira vai responder isso para a gente. Voltamos aqui no nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, vocês sabem, todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, aqui na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E você percebe que, além da nossa programação, temos outros programas que vão dar continuidade no horário aqui, que são muito importantes da gente estudar. Por exemplo, da Juriscons, eles vão falar sobre o para-direito. Para é um prefixo, né? Quer dizer, além do direito, né? Então é um para-direito, que é muito bacana, bem interessante esse programa, que a Juriscons, que é uma instituição focada no estudo, né, do direito, trabalha aqui na RCI. Vale a pena. Agora, voltando, Ricardo, a gente quer entender um pouquinho mais sobre essa ideia. A gente colocou aqui o caso, você chamou uma pessoa, você evocou aquele indivíduo para resolver com ela, né? Quer dizer, o peso, a mochila nas costas é você que está carregando. Às vezes a pessoa nem sabe, ela já te perdoou, aquele problema já andou por décadas e nós temos aquele sentimento ainda guardado, represado às vezes, compactado. Aí o professor Ricardo falou, vai lá, reflita, ajude, mas como eu vou saber de fato que eu tomei uma ação que aliviou aquele peso, em que a pessoa está perdoada? Como que você metrifica, coloca medida? Sim, você pode trabalhar com uma pessoa, como você falou, você pode trabalhar com contextos, né? Eu procuro trabalhar mais com contextos, porque nos contextos tem várias pessoas a perdoar, né? Então, assim, como é que a pessoa vai saber se ela perdoou ou não, né? Qual que é o teste? Uma técnica seria o seguinte: encontra um lugar tranquilo, uma poltrona, uma cama, relaxa, aumenta o seu campo energético, trabalha com as suas energias. Os cursos da Conscienciologia todos ensinam a fazer isso.
trabalha com as suas energias, descoincide um pouco os seus veículos de manifestação, seus corpos, e aí você vai ampliar as suas parapercepções. Nesse momento, você traz para a sua tela mental, você traz da memória um contexto ou uma pessoa, como você falou. Ver aquele contexto, quando você está com as percepções ampliadas, deve proporcionar sensações, emoções. Se você já perdoou, a tendência é que você veja, puxa, isso aconteceu comigo, tal pessoa tinha tal problema, eu tinha tal vulnerabilidade, eu estou trabalhando na reciclagem, eu já reciclei essa vulnerabilidade, portanto, eu não sou mais predisposto a participar desse contexto. Essa pessoa, na verdade, ela acabou me ajudando. Eu reconheci isso, que ela acabou me ajudando, eu tive vontade de ajudei essa pessoa no que eu pude, ou pessoalmente, ou à distância, e, poxa, isso me trouxe, passar por isso e vivenciar isso, por mais que tenha sido uma experiência ruim, hoje eu reconheço que me tornou uma pessoa melhor. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu e eu soube trabalhar de uma maneira que me trouxe evolução. Eu me sinto grato a isso. Então, essa é uma resposta de uma pessoa que, de fato, fez o processo do perdão até o final. Se a pessoa sentiu alguma mágoa, alguma raiva, se ela sentiu uma tristeza, se ela sentiu uma angústia, se ela sentiu algum desconforto, é sinal de que ela pode trabalhar mais nesse assunto. Ela pode trabalhar mais e então ela vai ter os benefícios que ela ainda não chegou, não teve todos os benefícios que esse processo de perdão pode proporcionar para ela. Entendi, ou seja, você está colocando que essa autopacificação, ela é sentida, ela é vivenciada quando eu evoco aquele caso, aquele contexto ou aquela pessoa e eu já não tenho aquela tamanha carga pesada que no início eu tinha. Dá uma sensação que ao fazer isso diversas vezes, a gente vai meio que dissolvendo aquelas emoções que ficaram ali gravitantes naquela memória. A gente, de alguma maneira, limpa essa memória ou ressignifica essa memória, né? Porque às vezes pode ser uma memória impressiva, errada, né? Como você mesmo comentou, você falou assim, olha, às vezes eu olhei de uma maneira, um prisma que não era o correto, né? Mas vamos imaginar que a pessoa errou mesmo, fiou o pé na jaca bonitinho, é inegável, não tem como tirar o corpo fora, mas mesmo assim, você está colocando, pelo que eu estou percebendo, que é importante eu perdoar essa pessoa, para que eu, além da pessoa, ela não vai resolver os problemas dela. O problema dela, se ela tiver assim algum débito com alguém, etc., isso é uma coisa que ela vai resolver. Mas se eu mudar, pelo que é isso que eu estou percebendo, Ricardo, veja se faz sentido isso. Se eu mudar a minha forma de olhar para ela e não ficar mais com aquele sentimento mal parado, eu, pelo menos, não estou atrapalhando aquela pessoa, que muitas vezes eu, sem saber, às vezes nem dei conta, eu estava reforçando aquilo ainda, achando que estava tudo certo. Você acha que pode acontecer uma coisa nesse nível? Sim, sim. Os contextos evolutivos, os papéis que a gente vive nos contextos evolutivos, muitas vezes eles até se invertem. Você pode ter sido vítima nessa vida, mas numa outra vida você foi um algoz. Mesmo que você não tenha lembrança disso, não necessariamente precisa ter a lembrança disso, mas o importante é assumir que, veja... Ou seja, isso não importa, né? Não importa, não importa. O importante é assumir que, veja, eu tenho uma vulnerabilidade e eu, fazendo esse tipo de técnica, eu tenho a oportunidade de descobrir, eu tenho a oportunidade de reciclar aquilo para eu não ser mais vítima. E na hora que eu faço essa mudança toda, que aquilo vai me proporcionar até uma gratidão e uma vontade de ajudar. Na hora que chega nesse ponto, ainda que a pessoa continue do lado de lá, tentando prejudicar, ou pensando mal, esse tipo de coisa, não vai ter uma liga. Aquilo não vai reverberar nas minhas energias, não vai ter uma conexão energética através dessas emoções, que às vezes a pessoa nem sente conscientemente, não vai ter uma conexão energética, aquilo não vai reverberar e você consegue descolar desses contextos. E aí você vai viver outras coisas, vai passar por outras experiências. Isso não é apologia a sofrimento, tá?
mas você vai ter outras experiências e vai ter oportunidade de lidar com isso, de aprender, de evoluir, e a gente vai nisso, não sei até quando. Professor, a gente queria agradecer, né, esse teu trabalho. A gente está chegando meio que nos momentos finais da nossa entrevista. Eu sei que o assunto ele é vasto. Isso é bom porque isso significa que você pode vir aqui e explorar outras facetas ou até mesmo aprofundar esse tema do hétero-perdão, que não é uma coisa que parece tão simples, né? Ou seja, a gente às vezes pensa que mas pelo que você está comentando, é um processo, é algo que eu tenho que trabalhar em cima. Agora, de Exato. tudo aquilo que a gente falou, a gente gostaria das suas considerações ou algum ponto que você gostaria de ter explorado que não deu para aproveitar nesses minutinhos finais. Eu gostaria de recomendar, na verdade, algum material para quem eventualmente ficou interessado aprofundar essa pesquisa. Então, por exemplo, na internet a pessoa pode encontrar uma tertúlia chamada Efeitos Multidimensionais do Perdão, do professor Mário Oliveira, um calepino conscienciológico chamado Efeitos do Perdão, também do professor Mário Oliveira, uma tertúlia chamada Técnica da Visualização Parapsíquica. Essa técnica é fundamental para o processo do perdão, que é do mesmo professor Mário Oliveira. E tem também um momento aretológico, uma entrevista com a professora Alessandra Nascimento, que a pessoa vai buscar por binômio auto-imperdoador, hétero-perdoador. E, por último, a tertúlia Técnica do Perdão, da professora Terezinha Kubiak. Eu acho que vale a pena. No final das contas, a assistência, segundo uma frase que eu gosto muito de um pesquisador chamado professor Valdo Vieira, a assistência é o transbordamento do bem-estar pessoal. Então, é bastante interessante quem tem interesse em fazer assistência, quem tem interesse em ajudar os outros, investir também nesse processo, fazer esses testes, verificar se tem alguma coisa ali e descobrir uma maneira de fazer reciclagem que eu vejo hoje como se fosse um atalho, sabe? É uma maneira prazerosa de fazer reciclagem. Professor Ricardo, então fica aí o convite para voltar aqui, conversar com a gente, trazer outros temas ou aprofundar esse próprio tema do hétero-perdão, que a gente viu que é muito sério e muito importante. Então, nós agradecemos. E você que nos acompanhou, né, o programa até esse final, continue com a programação RCI, né? Você sabe que estamos sempre ao seu lado. É uma programação rica aí de oportunidade para a gente discutir temas a respeito sobre Conscienciologia e outros mais. E até a semana que vem, todos os sábados estamos aqui, das 10 às 11 horas. Bom final de semana e até a próxima, nosso próximo encontro, sábado que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.